Olá, começa agora o programa Combate à Desinformação nos Campos Gerais. Eu sou Gabriele Proença e hoje a gente conversa sobre a desinformação a respeito do sistema carcerário na região de Ponta Grossa. O convidado desta edição é o presidente do Conselho da Comunidade da Comarca de Ponta Grossa, o Dr. Emerson Wojciechowski. Bem-vindo, Emerson. Obrigada pela disponibilidade de conversar com a gente. Essa oportunidade, nós é que agradecemos do Conselho, só registrando que tem pouco tempo que eu assumi a presidência, mas que estamos aqui para ajudar a combater a desinformação. O Conselho da Comunidade em Ponta Grossa é o órgão responsável por criar e auxiliar atividades de reinserção social de pessoas privadas de liberdade. Também tem como objetivo dar assistência aos presos, egressos e seus familiares. Buscar meios para promover a humanização das políticas sociais e penais em âmbito estadual, viabilizar parcerias com entidades que possam favorecer o desenvolvimento de trabalhos de prevenção à violência e à criminalidade. A Lei de Execução Penal regulamenta a existência do Conselho da Comunidade em todas as comarcas do país, no artigo 80. Como já apresentado, esse órgão tem o papel de acompanhar a situação das pessoas privadas de liberdade. Emerson, quais são as atividades específicas que o Conselho desenvolve aqui em Ponta Grossa e como elas impactam na vida das pessoas que estão encarceradas? Primeiramente, como eu já disse, o Conselho é responsável por acompanhar a pessoa privada de liberdade, ou seja, ela no cumprimento da sua pena, seja no regime fechado, semiaberto ou aberto, ou até mesmo cuidando das progressões de regime. O Conselho da Comunidade, como prevê o artigo 81 da Lei de Execuções Penais, tem a missão, a incumbências mensais ao juiz da execução e ao Conselho Penitenciário e diligenciar a obtenção de recursos materiais e humanos para melhor assistência ao preso internado. Aqui eu abro um parênteses para fazer um registro. Além muitos programas que nós temos lá, como a elaboração de amigurumis, nós também temos a formação e a capacitação na questão de panificação. Temos também uma fábrica que funciona dentro do presídio. Temos cursos que já foram realizados de salão de beleza, de embelezamento, para que também as reclusas possam sair e exercer. E para meu espanto, nós temos, pelo menos o último dado que foi apresentado, 63 presos analfabetos. Então, essa busca nós vamos enfrentar para aqueles que quiserem. Nós não podemos obrigar nada, nem a fazer um curso dentro do presídio, enquanto regime fechado, ou no semiaberto, trabalhando para as indústrias que lá se instalaram, e que eles possam também abater parte de sua pena. A cada 3 dias trabalhados, ele reduz um dia da sua pena. Então, é um trabalho essencialmente importante, porque as pessoas, como a gente já se referiu, se é ex-presidiário, presidiário não tem ex-presidiário, tem que ir sempre na cadeia. Não basta pagar a pena que lhe foi imposta. E isso é importante quando você fala dos outros, mas quando é alguém da família, que você vai ver como é importante que a pessoa tenha a chance de se ressocializar. Muito importante isso. Segundo o relatório Reincidência Criminal no Brasil, feito pelo Departamento Penitenciário Nacional, em parceria com a Universidade Federal de Pernambuco, em 2022, a taxa de reincidência criminal no Brasil é em média de 42%. Os estereótipos dificultam a reintegração das pessoas que cumpriram pena e reforçam os preconceitos contra os ex-detentos. Na sua opinião, a desinformação sobre o sistema carcerário gera um impacto na população? E se sim, quais são as principais fake news e ideias preconceituosas que vocês enfrentam? Impactam demais, porque existem vários tipos de crimes, de maior potencial ofensivo e de menor potencial ofensivo. Mas cada um vai pagar pela pena que o juiz impôs. Agora, a questão é que, com a pessoa, quando cumpre uma pena, ela é discriminada.
E existem vários jargões de não dar oportunidade a essa pessoa, de não dar emprego, a família mesmo às vezes rejeita, e isso vai aumentar esse índice que você mencionou, que é um índice absolutamente alto. Então, a nossa busca não é só por diminuir esse índice, mas efetivamente dar condições àquelas pessoas que foram privados de sua liberdade, através de concurso, através até de encaminhamento ao emprego após cumprir a sua pena, para que ele possa se ressocializar. Eu digo o seguinte, é muito oportuno, mais uma vez, o combate à desinformação, à informação, é que eu atuo já no direito como advogado há 37 anos. O sistema melhorou muito, mas ainda necessita de melhoras, porque eu sempre digo assim, o preso ele é impedido de sua liberdade, mas não pode influir na dignidade. Se você trata uma pessoa que está recluso de liberdade e também afeta a dignidade, ele vai voltar mais revoltado para a sociedade. Então, é muito importante cursos de formação, atendimento religioso até, que não é a nossa parte, mas se for necessário nós ajudamos, as próprias reclusas, né? Hoje tem um trabalho todo especial dentro seja do presídio Hildebrando de Souza, seja das penitenciárias. Mas eu quero falar aqui uma coisa muito séria para quem está nos assistindo. Se existe inferno sobre a terra, é um presídio. Por mais que você atenda às questões humanas, né, como eu falei, a dignidade, o regime é muito duro. E tem que ser duro. Mas as pessoas precisam conhecer como é que funciona o sistema. Porque se você de fora jamais vai avaliar. Você vai dizer, o preso tem café, tem almoço, mas não sabe a dureza do que é o sistema, a disciplina que é o sistema e a falta dessa liberdade, como atinge as pessoas. Ao mesmo tempo em que atua diretamente com a população carcerária, o Conselho da Comunidade também tem o desafio de reduzir o preconceito da sociedade com as pessoas privadas de liberdade. De que forma o Conselho pode atuar no combate à desinformação e mudar essa percepção da sociedade? Olha, através, sempre estou me referindo aqui, achei muito interessante, da informação. Porque nosso sistema, ele está... Já houve épocas em que ficavam numa sala 4x4, 80 presos. Para eles dormir, tinham que se revezar. Hoje já está um pouco, eu diria até bem melhor o sistema. Antigamente a gente ia no Hildebrando de Souza, quando só existia ele, e você saía de lá e não aguentava o cheiro nas narinas da situação interna. Hoje a limpeza melhorou muito, a alimentação melhorou muito, mas ainda existe, né, como nós falamos, assim, essa questão de transformação. Né? Se nós conseguimos, eu tenho um ditado comigo, conseguir ressocializar uma entre 10 pessoas, vale a pena. E se nós conseguirmos ressocializar as 10, que eu acho impossível, porque sempre tem aquelas pessoas que têm a mente, infelizmente, com tendência ao crime. Então, isso já por vários estudos dentro do direito penal, que a pessoa incorpora aquele ser delinquente e vai continuar. Nós sempre vamos ter um percentual. Agora, não nesse índice. Isso precisa que a sociedade compreenda que temos que diminuir esse índice, temos que dar oportunidade, temos que trabalhar no sentido de que essas pessoas retornem à sociedade com uma condição melhor. A reinserção social não depende apenas do Estado. A sociedade civil, como você comentou, as empresas, as escolas e cada cidadão também tem lugar importante nesse processo. Como você vê o papel da sociedade civil nessa acolhida e na reintegração das pessoas que passaram pelo sistema prisional? Olha, a minha visão hoje é que precisa avançar muito
essa informação e se fosse, hoje eu sugeriria que fizessem mais programas da realidade dos presídios. É claro, protegendo o rosto, né, para que as pessoas não sejam identificadas, para não sofrer ainda uma retaliação maior da sociedade. Mas o mais importante é que a sociedade precisa entender que se não acolher, não é acolher, mas dando condições para ela se reintegrar à sociedade, o número de reincidentes e o número de crimes vai aumentar. Nós já temos facções, várias facções, e uma coisa que me surpreendeu nessa última visita é de que a primeira coisa que eles perguntam, qual facção você pertence? E se não pertencer a uma facção? Ele pode ficar numa ala, mas certamente com a convivência, ele se obriga a pertencer a uma facção. Então, isso me assusta, porque essas pessoas, pertencendo a uma facção, elas vão ter uma dificuldade muito maior em se ressocializar, em trabalhar, sair de lá com outro pensamento. Mas, por outro lado, eu fico satisfeito em ver que tem muitas pessoas hoje dentro do sistema que estudam, que escrevem livros, que trabalham com os migurumes, que as reclusas fabricam os próprios absorventes, que antes não tinha nem isso na dignidade, e nós também buscamos, porque, assim, um lado que me choca muito é porque a prisão, ela, hoje, atualmente, ela está mais para os jovens do que para adultos de meia idade, e poucos idosos. Então, quando esse percentual era de 30, 25, 30, 35 anos, hoje é os 20. Então, o público mais jovem é o público que hoje tem o maior percentual dentro de um presídio. E no Hildebrando de Souza é um presídio provisório. Já nas penitenciárias são para cumprimento da pena. E, evidentemente, que dentro dos presídios a disciplina é muito rigorosa. Então, como que eu acho que deveria fazer? Para as pessoas não podem ir lá, mas podem ter notícias de como funciona o presídio. E a ideia hoje de estar aqui no programa é que me traz essa ideia de que a gente precisa fazer algumas reportagens em seguida, para que as pessoas possam compreender. Muito obrigada pela entrevista, Emerson. Obrigado a todos pela oportunidade, em especial para você, Gabriela, que eu acho que assim é fantástico o trabalho de vocês, e parabéns pela escolha profissional. Logo nós teremos a possibilidade de encontrá-los e talvez fazer esse trabalho de informação para toda a comunidade, não só dos Campos Gerais, mas deveríamos ser um exemplo para o Estado e para o Brasil. Muito obrigado. Encerra aqui o programa Combate à Desinformação dos Campos Gerais. Acompanhe as nossas redes sociais e até a próxima.